A caravana da Fórmula 1 está de volta e o GP da Holanda traz algumas histórias interessantes que devemos aproveitar. Desde a previsão do tempo, que pode sacudir toda a ordem de forças, até as novas regras da FIA para incentivar a estratégia de duas paradas. O que Zandvoort nos reserva em uma de suas edições mais recentes? E, mais importante, como terminarão os dois protagonistas do título depois do GP da Holanda, após a declaração de Norris? A Fórmula 1 finalmente está de volta depois de uma longa pausa de 3 semanas. E quando vamos a Zandvoort, há uma coisa que sempre precisamos ter em mente: a chuva. Parece que as condições climáticas serão bastante úmidas, com chances de chuva em torno de 80% durante os 3 dias de corrida perto do Mar do Norte. Claro que haverá variações na velocidade do vento e nas temperaturas, com o sábado oferecendo os ventos mais fortes, de 30 a 40 km por hora. Mas, no geral, essas condições sempre tornam o fim de semana de corrida mais emocionante. Elas trazem o melhor dos pilotos. Mas, para que isso aconteça, a FIA precisa deixá-los correr e não se permitir outro fiasco vergonhoso como o de Spa. É muito provável que aqui seja diferente, porque a expectativa de chuva está presente durante todo o fim de semana. Em Spa, sempre se esperava que a chuva parasse. Porém, as equipes acreditavam que correriam no asfalto molhado, o que mal aconteceu. Seja como for, será uma grande pressão com a qual a FIA terá que lidar. E, claro, gerenciar as expectativas dos pilotos e dos fãs em relação a quanto de chuva é considerado seguro para correr. Não é só a chuva. Quando você tem essa combinação de chuva e vento, a visibilidade é quase zero. E então é muito provável que haja atrasos em todo o processo da corrida. Então essa é a primeira coisa que deve nos manter atentos. Mas e quanto à mudança de regra em geral? Zandvoort é uma pista altamente exigente para os pneus devido ao grande número de curvas. Mas se a temperatura da pista estiver baixa, muitos tenderão a optar por uma única parada. Essa tem sido a estratégia mais segura por um longo tempo, e a FIA tem tido dificuldades em atrair as equipes para a estratégia de duas paradas, que oferece mais drama e estratégia. Assim, para este ano, junto com a Pirelli, foi tomada a decisão de aumentar o limite de velocidade no pit stop de 60 para 80 km por hora. Em um comunicado oficial sobre essa mudança de regra, a Pirelli escreveu: de acordo com as simulações fornecidas pelas equipes, a estratégia de uma parada ainda é a mais rápida, em parte porque ultrapassar é notoriamente difícil em Zandvoort, com muito poucas retas além da principal, combinado com o fato de que toda a pista é bastante estreita. A parte triste de Zandvoort é que esta é uma das últimas edições da corrida. Depois de 2026, o contrato do circuito com a F1 termina por razões financeiras, mas é muito provável que o simples crescimento dos carros de F1 tenha tornado um pouco mais difícil correr aqui. Embora os circuitos tradicionais estejam desaparecendo lentamente, não acho que haja algo que possamos fazer para evitar isso. O que podemos esperar em Zandvoort é alguma ação da NASCAR e da Indy 500, competições que já mostraram interesse em correr aqui se viessem à Europa. Mas sejamos um pouco mais otimistas em relação ao GP da Holanda. Eles têm um herói local para torcer e um que venceu 3 vezes em 4 provas desde o retorno do circuito em 2021. No entanto, a situação de Verstappen e da Red Bull não parece muito otimista no momento. As McLarens estão muito à frente e as atualizações do RB21 simplesmente não estão funcionando. Isso também coloca em risco o segundo assento, porque o motor deixa a equipe em uma posição muito difícil. Eles precisam marcar pontos com ambos os carros para não caírem para o meio do pelotão. Não acredito que Max seja suficiente para manter a Red Bull entre os 3 primeiros, o que já pode ser visto na classificação atual. E se essa tendência continuar em 2026, então teremos muitas conversas sobre o futuro de Max com a equipe austríaca. Ainda assim, Lando Norris chega com uma grande dose de autoconfiança, garantindo que está na melhor forma de sua vida. E tendo vencido 3 das últimas 4 corridas, realmente acredito que o momento está do lado dele. Claro que as condições em Zandvoort vão tornar a corrida um pouco mais difícil para ele, mas será o mesmo para todos.
Mar calmo nunca fez marinheiro habilidoso. Norris precisa provar que tem a mentalidade de campeão. Ter seu companheiro de equipe como o principal protagonista é muito difícil de lidar, porque ambos correm com o mesmo carro. Mas ainda assim, Norris sente que está pronto para o desafio e continuará com a sequência em que está desde o erro no GP do Canadá. Aprofundando isso, ele disse: "Nada faz minha vida parecer diferente. É apenas a sua preparação para este momento, para esta batalha. Do lado das corridas, aprendi muitas coisas. Agora você está mais preparado para qualquer situação. Sinto que agora sou o piloto mais completo que já fui. Isso não torna necessariamente as coisas mais fáceis. Você ainda compete contra os melhores pilotos do mundo, mas você está mais preparado. E acho que às vezes isso apenas permite que você mostre mais do seu potencial." Embora o campeonato de pilotos tenha se reduzido a esses 2 pilotos, isso não significa que os outros não irão atrás de vitórias. André Stella está muito feliz em ter seus 2 pilotos lá em cima lutando pelo campeonato. Mas no fim das contas, ele reconhece que a Ferrari será uma ameaça na segunda metade da temporada, a partir de Zandvoort. Sim, dizer que Leclerc e Hamilton têm chance de lutar na frente sempre será questionável porque estamos falando da Ferrari, mas o monegasco conseguiu a pole na Hungria. Se não fossem os problemas do carro, ele provavelmente teria conquistado um pódio, ou talvez até mesmo disputado a vitória. É por isso que Stella acredita que veremos uma versão diferente da Ferrari no restante da temporada. Acrescentando mais a isso, Andrea disse: "Não me surpreende a pole da Ferrari na Hungria porque eles têm sido competitivos nas últimas corridas. Foram competitivos no seco em Silverstone e também na Bélgica. Acho que eles serão candidatos a vitórias no restante da temporada com certeza. Sempre que estivermos correndo na segunda parte do ano, teremos que levar em conta que na classificação e na corrida, teremos que lidar com a Ferrari. E a eterna questão: o que acontece com o segundo assento da Red Bull? Yuki Tsunoda estará sob pressão mais uma vez, já que sabe que pilotos como Rajar, Lawson e até mesmo Alex Palou estão prontos para ocupar seu lugar se ele não melhorar em 2025. Embora a crença geral seja de que ele será substituído depois de 2025, Laurent Mekies decidiu frear essas conversas e deixar clara a prioridade. O objetivo é dar a Yuki o que ele precisa para recuperar sua forma na Red Bull. Se ele falhar nisso, então a Red Bull vai avaliar suas opções." Aprofundando isso, o novo chefe de equipe da Red Bull disse: "A prioridade é dar a Yuki o que ele precisa para render. Em relação ao segundo assento, aí está a prioridade. É nisso que a equipe está concentrada. Eles têm tentado isso há várias corridas. Estamos tentando encontrar juntos uma maneira de dar um passo adiante. Spa conosco foi positivo. Certamente, dessa perspectiva, a Hungria foi um fim de semana complicado. Então, provavelmente, é mais difícil de julgar. Mas não há razão para que o desempenho de Yuki não possa ser o que já vimos no passado. E é nisso que estamos concentrados agora. Tudo isso deve ser suficiente para nos manter na ponta da cadeira durante todo o fim de semana. O que esperamos é que a chuva não seja torrencial e não estrague a corrida em geral, porque é muito provável que não vejamos pneus de faixa azul sendo usados nessas condições. No geral, Zandvoort nunca decepciona. E com tudo isso em mente, o que você acha da próxima corrida na Holanda? E mais importante, quem você acha que será o líder do campeonato de pilotos depois desta corrida? Deixe nos comentários.